Depois do corte na Selic, o mercado reduz para 11,75%, projeção da taxa de juros em 2023. Governo sanciona a lei que autoriza tratamento com ozonioterapia em todo o país. E você vai ver também. Carla Zambelli é esperada para depor na Polícia Federal. Deputada só irá falar se tiver acesso ao inquérito. Rússia anuncia avanços no fronte e Ucrânia desprendido informante russa. Nova onda de calor deixa a Espanha em alerta. Lei Maria da Penha completa 17 anos. E a gente traz um balanço, afinal, nesse período, ela já passou por muitas mudanças. Essa é uma luta diária que exige a conscientização de todos e a promoção de uma cultura de respeito e igualdade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, e uma ótima semana para você. Ótima semana para você também, na verdade, para nós. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. A gente começa essa edição falando de economia. O mercado financeiro reduziu a previsão da taxa Selic para o fim de 2023. A mudança é reflexo do corte nos juros feito pelo Banco Central na semana passada. Os analistas também reduziram a estimativa de inflação para 2024. Os economistas do mercado financeiro reduziram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e de 2024. A redução aconteceu após o corte de juros do Copom na semana passada de 13,75% para 13,25% ao ano. Essa foi a primeira redução em 3 anos. E no comunicado da decisão, o Banco Central indicou que vai manter o ritmo de diminuição do juro básico da economia nos próximos meses. Segundo o Boletim Focus, o mercado já espera que a taxa de juros termine 2023 em 11,75%, abaixo da previsão registrada no levantamento anterior, de 12%. Para 2024, o mercado espera que a taxa de juros termine em 9%. Pela segunda semana seguida, as projeções do principal indicador de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foram mantidas. A estimativa para o indicador no ano de 2023 ficou em 4,84%. Há 4 semanas, o mercado projetava 4,95% de inflação para esse ano. E para 2024, a projeção de inflação no mercado financeiro caiu de 3,89% para 3,88%. Em relação ao crescimento do PIB deste ano, a projeção do mercado financeiro subiu de 2,24% para 2,26% na última semana. Já para 2024, a previsão de crescimento do mercado financeiro continuou em 1,30%. E o governo federal sancionou a nova lei que autoriza a ozonioterapia. O procedimento só pode ser feito por profissionais especializados e com equipamentos regularizados pela Anvisa. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a terapia com ozônio em todo o território nacional. Esse tipo de terapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou no sangue do paciente, na tentativa de conter infecções ou aumentar a oxigenação do tecido. Pela lei, a ozonioterapia fica autorizada como procedimento somente em caráter complementar, sendo realizada por profissional de saúde com nível superior e inscrito no Conselho de Fiscalização, com equipamento de produção de ozônio medicinal regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A lei determina ainda que o paciente seja informado do caráter complementar do tratamento. O Senado aprovou a lei que autoriza a ozonioterapia em julho. 5 dias após a aprovação, a Academia Nacional de Medicina divulgou uma carta pedindo veto ao projeto. Isso porque, segundo a academia, não havia conhecimento de trabalhos científicos que comprovassem a eficácia da terapia com ozônio em nenhuma circunstância. O órgão alertou ainda que a prática poderia trazer riscos à saúde. No ano passado, a Anvisa também divulgou uma nota técnica com os riscos da utilização indevida do procedimento. O presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia
afirmou que a aprovação da lei é uma forma de estabelecer regras para uma prática segura da terapia. Segundo ele, nem todos os métodos de aplicação são definidos pela associação e, por isso, o tratamento deve ser sempre complementar. E nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. E a ozonioterapia que a gente acabou de ver é cercada de polêmicas, né, Dani? Tem dado o que falar. Olha só, os primeiros relatos sobre o método dão conta de que soldados alemães usavam o ozônio para curar feridas durante a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, a técnica começou a ser usada de forma experimental na década de 80 e de lá para cá evoluiu bastante. O tratamento promete uma série de benefícios, como o combate à asma, bronquite, melhora da imunidade e circulação sanguínea, além de diminuir dores. Mas alguns especialistas alegam que falta comprovação científica. E para que você entenda melhor sobre o assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre esse assunto, a ozonioterapia, nós vamos conversar agora com o Gonçalo Vecina Neto. Ele que é médico sanitarista e fundador da Anvisa. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela. Boa tarde também aos nossos telespectadores. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutor. Primeiro, eu peço que o senhor explique para a gente, e para as pessoas, inclusive, que não conhecem, como funciona essa ozonioterapia. O ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. E o oxigênio tem uma série de funções na nossa vida, né? Nós respiramos o ar para retirar do ar o oxigênio que nós utilizamos no motor celular. O oxigênio é usado para produzir calor dentro do nosso corpo. Ele ajuda a produção de energia dentro do nosso corpo. Esse é o oxigênio, que é normalmente uma molécula com 2 átomos de oxigênio. O ozônio é uma molécula com 3 átomos de oxigênio. E os médicos, cientistas, etc., a vida toda tentaram comprovar que ele poderia ter algum tipo de utilidade no tratamento de doenças. O fato é que, desde que os alemães começaram a utilizar isso lá na Primeira Guerra Mundial até hoje, não se comprovou a utilização do ozônio como sendo terapêutico, como produzindo efeitos para diminuir dor, diminuir inflamação, diminuir infecções, que é no que basicamente tem se tentado utilizar a ozonioterapia. Doutor, seria justamente por isso que esse método causa tanta polêmica? Quais são os riscos e também os benefícios? Bem, vocês viram durante a propaganda, a matéria aí, pessoas injetando ozônio no corpo. Injetar significa fazer com que o paciente corra o risco de, ao introduzir a agulha, eu criar uma infecção. Então, o ozônio utilizado através de injeções, e são aplicadas injeções nos vasos ou na pele, existe um risco de produzir infecção. Veja que essa, por exemplo, está sem luva, sem ter, no mínimo, desinfetado o local. Isso é um risco evidente, né? Ozonioterapia intrarretal, que é uma outra forma, você introduz através de um catéter O3 no ânus da pessoa e injeta no intestino. Também pode causar, dependendo da velocidade, da força com a qual se introduz o ozônio no retos, pode causar lesões no intestino, né? Então, os riscos são esses, de infecção, de rompimento de vasos. Por isso, eu acho que deve ser evitado, principalmente na medida em que não existe comprovação científica de que ele produz os resultados que os médicos, que as pessoas alegam que ele pode produzir. Tá certo, nós acabamos de conversar com o doutor Gonçalo Vecina Neto, ele que é sanitarista, médico sanitarista e também fundador da Anvisa. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi um prazer.
É só para lembrar. É óbvio que a fé remove montanhas, então aí também existe muita crença. Então tem esse espaço da crença, mas da ciência, não. Legal, muito bom esse complemento também, doutor. Mais uma vez eu agradeço pela participação. Obrigado. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a deputada federal Carla Zambelli é esperada na Polícia Federal. Ela foi intimada a depor, mas disse que só vai falar se tiver acesso às investigações do seu caso. Carla Zambelli é investigada por suspeita de contratação de um hacker para inserir de maneira ilegal dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça, incluindo um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ela foi intimada a comparecer à sede da Polícia Federal em São Paulo, mas por orientação da defesa técnica, Zambelli não deve responder às perguntas, até que sejam fornecidas cópias de todo o inquérito e das cautelares. Segundo o advogado de Zambelli, a demanda pelo acesso ao inquérito se dá para assegurar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. O hacker Walter Delgatti, conhecido por acessar e divulgar mensagens da Operação Lava Jato, foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira. A Operação 3FA tem como principal foco esclarecer a invasão aos sistemas da Justiça e a inserção de documentos e alvarás de soltura falsos. O caso passou para a competência do Supremo Tribunal Federal após a suspeita de envolvimento da deputada Carla Zambelli. E nova onda de calor deixa a Espanha em alerta. E ainda, Lei Maria da Penha completa 17 anos. E a gente traz um balanço. Afinal, nesse período, ela já passou por muitas mudanças. E os detalhes você confere já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília, e voltamos com os destaques internacionais. E olha só, a Rússia afirmou nesta segunda-feira que avançou 3 quilômetros em 3 dias na direção de Kupiansk, no nordeste da Ucrânia. Do lado ucraniano, foi anunciada a prisão de um informante russo. A Rússia afirmou nesta segunda-feira que avançou 3 quilômetros em 3 dias na direção de Kupiansk, no nordeste da Ucrânia. A área havia sido recuperada pelas forças ucranianas em setembro e é alvo de uma ofensiva russa há várias semanas. O Ministério da Defesa acrescentou que melhorou suas posições na linha de frente e continua repelindo os contra-ataques ucranianos. Apesar dos esforços de alguns países para encerrar a guerra, Moscou reiterou nesta segunda-feira que apenas a capitulação de Kiev poria fim à ofensiva russa na Ucrânia. A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, afirmou em um comunicado que um acordo duradouro e justo só seria possível se o regime de Kiev pusesse fim às hostilidades e aos atentados terroristas. Também nesta segunda-feira, o Serviço de Segurança da Ucrânia anunciou que prendeu a mulher acusada de ter ajudado a Rússia a preparar um ataque contra o presidente Volodymyr Zelensky em uma visita ao sul da Ucrânia. O órgão declarou em nota que prendeu uma informante dos serviços secretos russos que conseguia informações sobre a visita prevista do presidente na região de Mykolaiv, perto da linha de frente, com planos de um ataque aéreo em larga escala. Zelensky visitou a região em junho, após a destruição de uma represa. A mulher foi presa em flagrante quando tentava passar a informação aos serviços secretos russos e pode ser condenada a 12 anos de prisão. A Ucrânia também afirmou que 22 militares do país que estavam sob poder da Rússia foram liberados, sem explicar se a operação envolveu uma troca de prisioneiros de guerra. Kiev e Moscou não afirmam publicamente quantos soldados do lado oposto mantêm sob custódia após quase 1 ano e meio de conflito iniciado com a invasão russa. Uma grande parte do território espanhol está em alerta para a chegada de uma nova onda de calor. O fim de semana foi marcado por 3 incêndios que devastaram mais de 1.000 hectares.
Grandes partes dessas regiões também estão com um alerta vermelho para o risco de incêndios florestais. A terceira onda de calor do verão afeta toda a Península Ibérica e está prevista para durar até a próxima quinta-feira. As altas temperaturas alimentam os incêndios florestais, como os registrados no final de semana. Mais de 70 mil hectares foram destruídos em 2023 na Espanha, um dos mais afetados na Europa pelos efeitos das mudanças climáticas. Em 2022, quase 300 mil hectares foram dizimados por mais de 500 incêndios no país ibérico, recorde no continente de acordo com o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais. A gente muda de assunto agora para lembrar que a Lei Maria da Penha completa hoje 17 anos. A medida tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e 17 anos depois, ela já está bem diferente do seu texto original. A legislação criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de prevenção, assistência e proteção a essas vítimas. A luta de uma farmacêutica cearense agredida pelo marido inspirou a criação da norma que estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e agravou as punições aos agressores. A violência doméstica é um problema grave que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. No ano passado, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quase 250 mil mulheres registraram boletins de ocorrência denunciando agressões sofridas no ambiente doméstico, um crescimento de 2,9% em relação a 2021. Já os feminicídios aumentaram 6,1%, alcançando 1.437 vítimas mortas pelo simples fato de serem do sexo feminino. Em abril deste ano, novas medidas protetivas passaram a ser garantidas no momento em que a mulher faz a denúncia a uma autoridade policial. As regras devem ser aplicadas a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida. E apesar disso, a legislação ainda é insuficiente para evitar as agressões, diversas formas de assédio e o alarmante número de feminicídios. Com isso, é importante que as mulheres busquem ajuda e, principalmente, denunciem seus agressores. Olha, e hoje, sem dúvida, é um dia histórico para todas as mulheres brasileiras. Afinal, a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas para garantir a proteção contra a violência doméstica e familiar. A chance das mulheres romperem o silêncio e acabarem com a impunidade. Não é mesmo, Dani? Com certeza. Os nossos direitos aumentaram muito, mas essa é uma luta árdua, ainda tem muito a ser feito. De tempos em tempos, a Lei Maria da Penha passa por mudanças para que essa proteção tenha de fato eficácia, para que ela seja completa. E para falar sobre isso, nós conversamos com uma mulher que também é delegada, a Raquel Galinatti. Vamos ouvi-la. A partir dessa modificação, espera-se que a segurança das mulheres seja fortalecida e, claro, acelerada, pois as medidas protetivas de urgência serão implementadas assim que a denúncia for feita. E essas medidas podem incluir, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, a garantia de uma distância segura entre as partes envolvidas e outras ações que visam salvaguardar a integridade e a vida das vítimas. Embora as mudanças na legislação sejam um grande avanço na proteção das mulheres, é muito importante ressaltar que a luta contra a violência de gênero vai muito além disso. Essa é uma luta diária que exige a conscientização de todos e a promoção de uma cultura de respeito e igualdade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.